Se você acompanha os vídeos aqui do canal Faculdade da Vida, é muito provável que você goste de estudar sobre mente, cérebro e o comportamento humano. E eu sei que para a maioria das pessoas, esse não é um dos assuntos mais desejados, mas particularmente me fascina entender quem somos nós, por que fazemos o que fazemos e qual a explicação para os nossos desejos mais profundos. Com os estudos da neurociência, nós podemos entender o que acontece no cérebro do apaixonado, o que faz uma pessoa querer tanto se vingar, por que algumas pessoas têm mais facilidade em algumas habilidades, e até mesmo o que faz alguém desistir das suas metas, mesmo querendo muito atingir as suas resoluções de ano novo. Como eu sempre reforço aqui no canal, estudar sobre o cérebro não é apenas uma questão de curiosidade ou simplesmente um passatempo. Entender como essa máquina mais poderosa do universo funciona significa desenvolver mais autoconhecimento e reconhecer as estratégias corretas para vivermos uma vida mais feliz e realizada. Acontece que estudar o cérebro humano não é uma tarefa nada fácil, primeiramente pela própria complexidade do assunto, pois até hoje a ciência não consegue explicar todos os processos que acontecem dentro da nossa cabeça. Só para você ter uma noção, há um pouco mais de 30 anos você encontrava várias cirurgias feitas no cérebro com muitas sequelas, justamente porque não havia o conhecimento que nós temos hoje que ainda estamos desenvolvendo. Em segundo lugar, estudar esse assunto se torna desafiador porque, por ser uma ciência nova, existem muitos mitos, mentiras e desinformações sendo passadas na internet. Mitos como, nós utilizamos apenas 10% da capacidade cerebral, o nosso hemisfério esquerdo é lógico e o direito é criativo. Demoram 21 dias para estabelecer novos hábitos. Podemos ser pessoas multitarefas, dentre outras mentiras que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar. Por esse motivo, se você quer se aprofundar nesse conhecimento e entender a neurociência de forma séria, você precisa prestar atenção em algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo. Ao longo dessa aula, eu quero te mostrar os 4 principais erros que as pessoas cometem ao começar a estudar sobre o cérebro humano. Inclusive, eu mesmo cometi esses erros e até hoje eu vejo grandes treinadores cometendo eles. Se você entender essas informações, pode ter certeza que você estará indo para um próximo nível do conhecimento. Quero lembrar você também que na descrição do vídeo você encontra as principais referências que foram utilizadas para embasar esse conteúdo. Além disso, no primeiro link da descrição, você poderá ter acesso à plataforma Faculdade da Vida, a maior escola de desenvolvimento pessoal do Brasil, baseado em ciência. E para você que não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou criador de todo o conteúdo aqui do canal Faculdade da Vida, que está sempre trazendo novos conhecimentos sobre mente, cérebro e crescimento pessoal. Por isso, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Agora, sem mais enrolação, bora aprender! Primeiro erro, acreditar nos centros do cérebro. Ao começar a estudar sobre a neurociência, é muito comum que as pessoas acreditem que existem centros no nosso cérebro, responsáveis por uma determinada função de forma isolada. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém falar algo como: no nosso cérebro existe o centro do medo, o centro do amor, o centro da emoção, dentre outros termos semelhantes. Talvez o caso mais clássico divulgado por muitas pessoas até hoje é a crença que o hemisfério esquerdo do nosso cérebro é o centro da lógica, o hemisfério direito do nosso cérebro é o centro da criatividade, como se cada um dos dois hemisférios trabalhassem de forma isolada. E o que eu quero que você entenda é que existem sim algumas estruturas do nosso cérebro que são mais responsáveis por determinadas funções, como a nossa memória, o hipocampo, o medo e as amígdalas, e a nossa linguagem e a área de Wernicke. Porém, é absolutamente errado dizer que essas estruturas são as únicas responsáveis por isso e não se relacionam com nenhuma outra área. É claro também que, em alguns casos, os profissionais trabalham essas áreas de maneira isolada para simplificar a complexidade do cérebro, tornando o assunto mais didático. Mas tenha clareza que, na prática, nada no nosso cérebro acontece isoladamente. Para você entender o porquê é absolutamente errado acreditar nos centros do cérebro, vamos utilizar o exemplo da criatividade e da lógica. Se a gente fosse seguir a teoria que cada um dos hemisférios tem a sua responsabilidade, de forma que não se comunicam com nenhuma outra área, ao pensar em uma conta de matemática, por exemplo, apenas o hemisfério esquerdo seria ativado. Porém, sabemos que não é isso que acontece. Por meio de mapeamento das atividades e ondas cerebrais, podemos perceber que tanto em processos lógicos quanto em processos criativos, há uma ativação dos dois hemisférios, que estão sempre se comunicando para gerar nossa realidade. Sabemos também que se você cortar o corpo caloso, uma estrutura que liga os dois hemisférios cerebrais, impedindo essa comunicação entre as duas áreas, isso afeta toda a realidade da pessoa, fazendo ela perder o controle de cada lado do seu corpo como se tivesse uma dupla personalidade, evidenciando ainda mais a importância da comunicação entre as diferentes estruturas do nosso cérebro. De forma resumida, você precisa entender que o nosso cérebro jamais trabalha de maneira isolada, e as suas áreas e circuitos estão sempre se comunicando. Portanto, a próxima vez que você ouvir alguém falando sobre o centro do ódio no cérebro ou o centro de qualquer outra função, desconfie, pois muito provavelmente essa informação está errada ou incompleta.
Segundo erro, os neurotransmissores e as suas funções. Esse com certeza é o erro que é mais cometido e divulgado pelas pessoas, a crença que determinados neurotransmissores possuem uma única função específica. Se você já está acostumado a estudar sobre mente, cérebro e desenvolvimento pessoal, é muito provável que você já tenha escutado que a dopamina é o hormônio do prazer, que a ocitocina é o hormônio do amor, a serotonina do bem-estar, o glutamato da aprendizagem, dentre outras denominações. Esse tipo de associação você encontra em treinamentos, palestras, aulas de algumas faculdades e até mesmo em vídeos de pessoas que se dizem especialistas nesse assunto. Aliás, se agora mesmo você pesquisar sobre neurotransmissores no YouTube, centenas de vídeos vão cometer esse mesmo erro. O grande problema é que além dessa classificação dos neurotransmissores ser equivocada, a partir dessa desinformação as pessoas criam outras mentiras, como o jejum de dopamina, que ficou muito conhecido entre os empresários do Vale do Silício e depois se espalhou pelo mundo como se fosse uma técnica milagrosa para ter alta performance. E bom, como você já deve imaginar, é absolutamente errado associar um neurotransmissor a uma determinada função, pois as reações de hormônio não estão ligadas somente a qual hormônio estamos falando, mas também em qual área esse hormônio está atuando no nosso corpo. A dopamina, por exemplo, dentro do nosso sistema dopaminérgico, que se encontra nas relações entre a área tegmentar ventral e outras estruturas do cérebro, nos traz a função de motivação e recompensa para repetir um comportamento prazeroso. Porém, esse hormônio também atua em diversas outras áreas do nosso corpo, nos auxiliando na aprendizagem, regulação emocional, humor, atenção, controle motor e até mesmo algumas funções endócrinas. Perceba, portanto, que simplesmente dizer que a dopamina está relacionada ao prazer é uma informação incompleta e, dependendo do contexto, como no caso do jejum de dopamina, isso se torna totalmente errado e até mesmo prejudicial. Outro exemplo que nós podemos discutir é a serotonina, popularmente chamada de hormônio do bem-estar e da felicidade. O que muitos não falam é que esse mesmo neurotransmissor também nos auxilia na regulação do nosso sono, equilíbrio emocional, saciedade, processos digestivos, fluxo sanguíneo, dentre outras funções. E olha, eu sei que muitos generalizam as funções dos neurotransmissores porque fica mais fácil entender e é algo mais chamativo para quem não estuda o assunto. Mas se você quer entender o cérebro de forma mais profunda e correta, precisa saber que essas classificações são incompletas e muitas vezes erradas. Terceiro erro, acreditar que tudo se baseia em conexões neurais. Quando estudamos sobre o cérebro, a célula que irá chamar mais a nossa atenção é o neurônio, tanto pela quantidade que temos em um único cérebro, 86 bilhões, quanto pelas funções realizadas pelos circuitos que os neurônios formam. É graças às várias sinapses, ligações entre dois neurônios, que podemos realizar algum hobby, aprender uma nova habilidade, sonhar com os nossos objetivos, transmitir o nosso carinho por uma pessoa, ter uma ideia de um novo projeto e até mesmo fazer coisas básicas como tirar a mão rapidamente de uma panela quente. Só por essa breve introdução, você já deve ter entendido a importância da interação entre os nossos neurônios. Afinal, eles são responsáveis por criar grande parte da nossa realidade. Não é à toa que, se olharmos para psicoterapias, também poderemos perceber que, muitas vezes, o foco central do terapeuta é gerar um novo aprendizado, uma nova percepção e auxiliar o cliente a trazer respostas e comportamentos diferentes, ou seja, criar novas redes neurais. O problema em relação a esse conhecimento começa quando as pessoas passam a acreditar que toda a realidade do indivíduo pode ser explicada unicamente pelas ligações neurais, de forma que a riqueza, pobreza, disciplina, preguiça, honestidade, crenças limitantes e todos os transtornos mentais têm como única causa e solução os nossos neurônios. Para você entender o problema dessa crença, eu quero citar o caso de um médico português chamado Egas Muniz. Ele acreditava que todo comportamento poderia ser mudado por meio de alterações nas sinapses neurais, e por isso criou uma cirurgia chamada lobotomia frontal. Eu não vou entrar a fundo no que seria essa cirurgia, mas entenda que uma das consequências desse procedimento era colocar as pessoas no estado vegetativo. E tudo isso porque Egas Muniz tinha uma única visão da realidade humana. Se você quer entender o cérebro de maneira avançada, primeiramente saiba que nem tudo é explicado pelas conexões neurais. A realidade do indivíduo é um conjunto de diversos fatores, como interesses, personalidade, genética, questões hormonais, alimentação, hábitos, fatores culturais, dentre várias outras variáveis. Um terapeuta que não tem essa visão pode ficar anos tentando tratar uma depressão e não ter noção que o que pode estar influenciando essa realidade pode ser uma desregulação hormonal, alimentação desequilibrada ou até mesmo algumas disfunções cerebrais. Pode ter certeza que se você tiver uma visão mais ampla do ser humano, sem olhar apenas para uma única explicação da realidade, você irá se tornar um profissional muito mais qualificado. Quarto erro, razão e emoção.
A dicotomia entre a razão e a emoção existe desde os primórdios da civilização, seja na filosofia, religião, ciência ou arte. Essa dualidade, por muito tempo, destacou que as nossas razões são processos completamente opostos das nossas emoções, como se as duas atividades não pudessem jamais se complementar. E era exatamente isso que a neurociência defendia um pouco antes do século XX. Hoje, entretanto, nós sabemos que a racionalidade e os aspectos afetivos são dois processos diferentes, mas que estão sempre se complementando. E para que você não cometa mais o erro de achar que essas duas atividades cerebrais são opostas e separadas, eu quero te mostrar o que acontece quando os seus circuitos emocionais do cérebro apresentam alguma disfunção. Primeiramente, ao contrário do que muitos pensam, mesmo com os circuitos relacionados à cognição intactos, a sua tomada de decisão será extremamente prejudicada. É como se ao decidir o que você irá vestir pela manhã, você soubesse todos os prós e contras de cada peça de roupa, mas não conseguisse chegar a uma decisão final, pois faltaria o aspecto emocional para dar um ponto final nesse caso. Nessa situação, no cérebro de uma pessoa saudável, é como esse pensamento passasse na sua cabeça. Eu sei que essa roupa é mais confortável e que essa roupa vai me esquentar mais, então eu vou escolher a mais confortável, pois eu me sentirei melhor. Veja, portanto, que as suas emoções, combinadas com a sua razão, foram importantes. Sabemos também que as pessoas que possuem disfunções emocionais não vão conseguir perceber os erros nas suas decisões. É como se ela apostasse todos os dias no mesmo time que está perdendo todos os jogos, pois ela não sente nenhum tipo de sensação negativa ao tomar essa decisão errada. É claro também que quando temos o aspecto afetivo intacto, mas temos problemas com a nossa racionalidade, nós nos tornamos pessoas impulsivas, fazendo tudo aquilo que nos dá na cabeça, e você deve imaginar os problemas que esse tipo de comportamento pode trazer. Portanto, nesse quarto erro, eu quero reforçar que a nossa razão e a nossa emoção são dois processos diferentes, mas que estão sempre se complementando. Por isso, jamais menospreze uma das duas funções ou tente trabalhá-las de forma isolada. Se você entendeu os 4 erros e nunca mais vai cair nessas armadilhas, então pode ter certeza que você tem um conhecimento muito mais avançado e profundo do que a maioria das pessoas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido proveitosa. E se você é o tipo de pessoa que gosta de entender sobre mente, cérebro e comportamento humano, clique no primeiro link da descrição e conheça a plataforma Faculdade da Vida, a maior escola de crescimento pessoal do Brasil com base em ciência. Muito obrigado pela sua atenção, te vejo em uma próxima aula ou dentro da plataforma. Até logo!